O Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, lançou um vídeo bastante polêmico, onde ele explica de forma breve e resumida, se é que podemos dizer assim, né? O vídeo tem uns 20 minutos, mas o tema é muito complexo, então ele explica o que é fascismo. E eu acho que não é segredo para ninguém que o Castanhari possui inclinações políticas mais para a esquerda. Ele tem algumas declarações que confirmam isso e já teve um vídeo bem criticado por conta do viés, que foi aquele vídeo da Venezuela, que inclusive ele apagou do canal por ter sido muito criticado, né? Afinal de contas, ele simplesmente não falou em nenhum instante sobre os impactos que o socialismo teve no país, basicamente atribuindo toda a culpa da crise financeira da Venezuela ao preço do petróleo. O canal libertário Ideias Radicais até fez um vídeo refutando e mostrando aonde o vídeo do Nostalgia estava equivocado, e o próprio Castanhari indicou esse vídeo do Ideias Radicais, não sei, acho que foi só no Instagram dele ou algo assim, mas mesmo assim divulgou um vídeo que corrigia as informações do que ele tinha lançado, e talvez essa experiência com o vídeo da Venezuela tenha servido para o Castanhari ser mais cauteloso ao abordar o tema do fascismo, que é um tema espinhoso, é um tema que, assim, pode facilmente virar uma propaganda ideológica se você ocultar algumas informações. E por que eu dei essa introdução? Porque é claro que o vídeo do Castanhari tem viés, e aí a gente precisa entender que o Castanhari tem um viés. Todo mundo tem. Eu também tenho, então naturalmente esse vídeo aqui também tem um viés. É bem difícil, bem complicado você narrar um fato histórico, político, sem deixar nem um pouquinho da sua ideologia interferir na forma como você está contando aquilo. E não por acaso o Castanhari foi muito criticado por esse vídeo. E não, ele não foi criticado só pela direita. Ele foi bastante criticado pela direita por causa de alguns trechos, mas ele foi ainda mais criticado pela esquerda, simplesmente porque ele foi mais corajoso nesse vídeo. Eu confesso que eu não sabia muito bem o que esperar. Eu sei que o Castanhari já fez bons trabalhos em bons documentários históricos, só que esse do fascismo claramente poderia ter uma questão política por trás do lançamento, e também seria fácil presumir que os historiadores consultados pelo Castanhari seriam historiadores de esquerda, que contariam a história do jeito deles, mas até que não, cara, até que o vídeo foi bem dividido. Assim, se você é de direita e foi assistir o vídeo do Castanhari sem ter essa noção, sem estar pensando que provavelmente seria um vídeo com um viés mais à esquerda, é bem provável que você detestou o vídeo simplesmente porque ele já começa falando que o fascismo foi um regime de extrema direita. Isso não é um consenso entre os historiadores. Tem muita gente que prefere classificar fascismo e nazismo também como uma terceira via, como regimes que possuem elementos de direita e de esquerda, que não necessariamente são intrínsecos a um lado do espectro político ou outro, e que na verdade são basicamente características de regimes autoritários. Então eu sei que tem muita gente de direita que já detestou o vídeo do Castanhari simplesmente porque ele trouxe aquela versão da história de que o fascismo é de extrema direita. E a galera provavelmente que se revoltou com isso estava lá esperando que o Castanhari fosse dizer que era uma terceira via. Eu absolutamente não estava contando com isso quando eu fui assistir o vídeo dele. Então não só isso não me surpreendeu, como eu estava esperando que o vídeo fosse muito mais tendencioso. Além desse trecho inicial, teve outro que incomodou bastante a galera da direita, que foi quando ele fez aquela associação do homem de bem, né? Que era um grande símbolo do fascismo, o homem de bem, que era o homem assumidamente machista e homofóbico, alguma coisa assim, o homem que via a mulher só como uma peça de procriação, o pai de família, essa coisa do patriarcado toda. Ali é onde o viés dele, né, não nos deixa mentir. Ali é onde você sabe, ok, esse vídeo está sendo produzido por alguém de esquerda. Mas fora esses dois pontos, o resto do vídeo incomodou bem mais a galera de esquerda. Simplesmente porque durante todo o vídeo ficava bem nítido que você consegue traçar um paralelo muito mais próximo do fascismo com as ditaduras comunistas, os regimes de esquerda, do que com a ideologia de direita, principalmente a que é defendida hoje em dia aqui no Brasil. Então agora que eu comentei de forma geral o vídeo, eu quero entrar nos pontos apontados pelo Castanhari como elementos fascistas. Uma das primeiras coisas que ele fala, até para justificar que o fascismo é de extrema direita, é que o fascismo é inimigo do comunismo. Porém, tem uma coisa importante que ele acaba deixando de fora aqui, que o fascismo também é inimigo do liberalismo, do livre mercado, do capitalismo. O fascismo quer regular toda e qualquer forma de trabalho, quer que o governo controle tudo. E essa é justamente uma das razões pelas quais vários historiadores preferem apontar o fascismo como uma terceira via. O capitalismo malvadão, que muitas vezes é tido como um símbolo da direita,
que tem tudo a ver com o livre mercado, com o Estado interferindo cada vez menos na economia, é um dos principais vilões do fascismo. Então, por isso é complicado encaixar ele como sendo de extrema direita. Tanto é que pouco depois disso, Castanhari cita alguns exemplos de governos fascistas, cita o do Franco na Espanha, já vamos pegar isso, mas principalmente ele cita o governo de Getúlio Vargas no Brasil. Mas caramba, se o Castanhari reconhece que o governo de Getúlio Vargas foi um governo fascista, e de fato foi, como classificar o fascismo como sendo de extrema direita? Quem é que gosta de Getúlio Vargas no Brasil? Geralmente não é a galera da direita, né, Cirão? Getúlio Vargas é a mais exuberante personalidade política do Brasil. Os tempos fizeram de Getúlio um homem capaz de adaptar para proteger o povo brasileiro à sua política. Mas o fato é incontestável, é o maior presidente da história do Brasil e é a ele, a sua imaginação, ao seu arrojo e à sua audácia que nós devemos a fundação do Brasil moderno. Não só a insurgência revolucionária de 30, mas toda a compreensão de um país que não podia se confinar na agricultura primária de subsistência ou na agricultura monopolista, de monocultura de oligarquias, mas um país industrial que tinha nada menos, nada mais a pretensão de estar ombreado com as grandes potências do mundo. O nacional-desenvolvimentismo do período de Getúlio Vargas, com uma preocupação central com a sorte dos trabalhadores, não só pela regulamentação do mercado de trabalho, mas pela criação de todas as franquias trabalhistas modernas que o Brasil experimentou e que estão destruindo. Este é o legado inesquecível do maior dos brasileiros, Getúlio Vargas. Foi no governo de Getúlio Vargas que a CLT foi criada, e sim, inspirada na Carta do Lavoro, alguma Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, do governo fascista de Mussolini. E aí eu te pergunto, mais uma vez, entre esquerda e direita, quem é que defende com unhas e dentes a CLT? Uma ideia literalmente fascista. Inclusive, a esquerda gosta tanto do fascista Getúlio Vargas, que esse foi um dos pontos mais atacados do vídeo do Castanhari, pela esquerda. A galera estava inconformada que ele disse que Getúlio Vargas era fascista. Como exemplo, a gente tem esse tweet aqui do Henry Bugalho que foi magistralmente refutado por um tal de Ítalo. O Henry disse: Getúlio Vargas não era fascista, embora tenha adotado certas práticas. E o Ítalo respondeu: implementou uma ditadura, centralizou todo o aparato estatal do Brasil nas mãos dele, copiou o modelo de Estado-nação de Mussolini, reprimiu e censurou culturas de identidade estrangeira, suprimiu o capitalismo e livre mercado no Brasil, mas não era fascista não. É no mínimo engraçado ver essa galera que, cara, o Bolsonaro bebe leite, eles falam que ele é fascista, ou qualquer pessoa se manifesta contra uma pauta de esquerda, eles já chamam de fascista, mas Getúlio Vargas, que era clamorosamente fascista, não. Aí ele só adotava certas práticas. Enfim, mais pra frente o Castanhari explica que o fascismo é anti-intelectual. A maior parte das definições sobre o que é fascismo, elas são bem genéricas mesmo. Essa é uma das mais genéricas, anti-intelectuais. Porque anti-intelectualismo cai como uma luva para descrever o pós-modernismo, que é basicamente o berço do progressismo, onde eles negavam inúmeros conhecimentos científicos prévios e começavam a relativizar o conceito de tudo, o que em essência é um comportamento totalmente anti-intelectual. Mas se a gente for pegar exemplos mais próximos ao que Castanhari trouxe no vídeo dele, a gente pode citar a China comunista também, que queimou diversos livros, tentou apagar a história, tentou apagar, teve datas e acontecimentos que eles realmente tentam fazer com que o povo chinês não faça ideia de que aconteceram. Na sequência, seguindo uma linha parecida, o Castanhari fala que o fascismo é contra o pensamento crítico, mas ele fala que isso acontece tanto na esquerda quanto na direita. Então nem vou me aprofundar nisso aqui. É óbvio que não é uma característica que pertence a um lado político, a um espectro político, e muito menos a um regime especificamente. A gente pode dizer simplesmente que autoritarismo é contra o pensamento crítico de forma geral. Até por isso a gente vai ter muito mais exemplos na esquerda, porque tem muito mais regimes autoritários esquerdistas do que de direita. Depois o Castanhari fala que o fascismo precisa de todo o povo para poder funcionar. O Castanhari em nenhum momento ele cita aquela frase clássica, eu não vou saber parafrasear ela, tipo, o Mussolini diz tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, alguma coisa assim. Ele não chega a citar isso, que é um mantra muito relevante, né, para definir o que seria fascismo, mas ele fala isso de outras formas. Esse é um dos momentos em que ele deixa isso claro, por assim dizer. O fascismo precisa de todo mundo para funcionar porque é um regime totalmente coletivista, né? E entre esquerda e direita, qual é coletivista e qual é individualista? Sei lá, mas acho que para o socialismo ou para o comunismo funcionarem, também precisam de todo o povo, né? Pra quem sabe conquistar a igualdade plena. Depois disso vem uma das coisas que eu achei mais legais no vídeo do Castanhari, porque é um ponto que ele podia ser muito desonesto, assim, tipo,
quase qualquer um da esquerda que fosse fazer um vídeo sobre fascismo, né, e o que significa ser fascista, eu acho que quase todos pegariam esse ponto, seriam desonestos em cima dele, e o Castanhari não foi. Que é a diferença entre nacionalismo e patriotismo. Porque se tem uma coisa que você poderia pegar para associar o governo Bolsonaro à direita atual aqui no Brasil, é justamente a questão do patriotismo. É claro que é relativamente fácil você refutar isso, porque os Estados Unidos é um país absurdamente patriota e nem por isso é um país fascista, passa longe de ser, embora alguns esquerdistas talvez achem que seja, não sei. Mas de fato, patriotismo e nacionalismo não são sinônimos nem de longe, e o nacionalismo ele está presente em vários regimes autoritários, inclusive de esquerda. E se eu não me engano, o Castanhari até aponta isso no vídeo dele, né? Que a China, por exemplo, é bastante nacionalista, que foi mais uma coisa que me surpreendeu. Então, realmente, mano, só fazer essa distinção entre nacionalismo e patriotismo, sendo nacionalismo uma característica fascista, já é bem surpreendente, sabe? Tipo, é louvável que alguém de esquerda tenha colocado isso num vídeo sobre fascismo. Depois ele fala que o fascismo cria um inimigo para unir o povo, que não é, novamente, mais uma vez, não é uma característica fascista. Isso acontece na política, tipo, o tempo inteiro praticamente, né? Criar um inimigo em comum para combater. Eu poderia falar que, por exemplo, temos que acabar com o capitalismo, temos que derrubar esse patriarcado, precisamos exterminar esse machismo opressor da nossa sociedade, esse racismo estrutural. E o exemplo mais irônico de todos: temos que combater o fascismo. E novamente o Castanhari é honesto no vídeo dele ao demonstrar que a China, a Coreia do Norte também utilizam essa prática, né? Então, mais uma vez, não é uma característica exclusivamente fascista, tampouco de direita. E na verdade essa é uma das coisas mais engraçadas do vídeo do Castanhari, porque ele fala no começo que o fascismo é de extrema direita, e aí quase todos os exemplos que ele dá no vídeo dele para demonstrar o que é um regime fascista são de esquerda. Porque é muito mais fácil você encontrar um regime extremista, ditatorial, autoritário de esquerda, ainda mais contemporâneo. Até porque, para o Estado oprimir, ele precisa ser grande, ele precisa controlar tudo. E se ele está controlando tudo, se o Estado é grande, se ele está interferindo em todos os meios possíveis na vida das pessoas, dificilmente ele vai ser de direita, né? As duas coisas são opostas. Na sequência, o Castanhari fala que o fascismo é antipacífico, né? Eles vivem pra lutar, e essa é uma parte que, tipo, na hora que ele falou, direto eu pensei nas militâncias progressistas, que são isso, velho. Elas vivem pra lutar, pra criar um inimigo e confrontar aquilo, e atacar, e pregar ódio contra aquilo. É uma eterna guerra cultural, onde eles atacam incansavelmente o inimigo. Todos os dias, de todas as formas. Inimigo esse que eles criaram e que eles decidem quem é ou quem não é. A grande questão é que, geralmente, eles travam todas essas lutas, essas guerras, dizendo que é em nome da paz. Só que sempre eles acabam nos lembrando que de pacíficos mesmo eles não têm nada. Pensei em colocar um trecho de uma dessas militâncias vandalizando alguma coisa agora, mas primeiro que não precisa, vocês sabem que isso existe aos montes, e segundo que, sei lá, não quero que um trecho de um vídeo aleatório comprometa todo esse vídeo aqui. Não falo nem de monetização, mais de engajamento mesmo. Depois disso vem um ponto onde eu acho que o Castanhari vacilou, porque ele ele associa guerra, né, o desejo pela guerra, ao armamentismo, falando que o fascismo é armamentista, mas não é, né? O fascismo, ele arma, sei lá, pessoas do braço dele, ele não arma a população, não quer uma população armada. O fascismo não é armamentista. E é engraçado porque ele até aponta mais uma vez um paralelo com as ditaduras de esquerda, né, com a China, a Coreia do Norte, que fazem várias demonstrações de armas e dos seus exércitos e tudo mais, que esse seria o culto às armas, que é totalmente diferente da ideia que se passa de, sei lá, por exemplo, trazendo para nossa realidade, o Bolsonaro é pró-armas, ele idolatra armas, e essa direita adora armas, ou os americanos também são armamentistas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você querer que a população se arme para se defender é, na verdade, muito mais você estar dando uma forma da população lutar contra o autoritarismo. Você simplesmente querer que o seu exército pessoal seja muito bem armado, sei lá, ou que guerrilhas ali que te protegem,
pessoas que estão ali simplesmente para te proteger e proteger o seu lado, a tua posição, isso não é ser armamentista. Na verdade, isso é justamente o que a esquerda sempre faz quando impõe a sua ditadura. Ou o primeiro passo quando ela tenta fazer isso, né? Desarmar toda a população. Enquanto mantém apenas o seu braço armado para controlar todo o resto. E aí mais um ponto irônico do vídeo, porque ele faz essa ligação, né, depois do desejo à guerra pro armamentismo, e ele já liga com o militarismo também. As coisas estão relacionadas, só que aí, mais uma vez, ó, o militarismo seria uma coisa que, assim como o patriotismo seria mais fácil de relacionar com a direita, ele demonstra que o militarismo não é realmente um aspecto, sei lá, um elemento de direita, porque ele, mais uma vez, demonstra que a Coreia do Norte é bastante militarista, que a China é militarista. Então ele mostra que as ditaduras comunistas, né, as ditaduras de esquerda também são. Por que esse seria mais um ponto onde ele poderia ser desonesto, né, e usar para fazer uma referência à direita brasileira? Porque, pô, o governo Bolsonaro tá cheio de militares, ele é ex-militar, o vice dele é general, então facilmente seria um ponto que você poderia pegar e pensar, ah, tá aí, isso aí é uma coisa da direita, a direita que é militarista. Mas não, o próprio Castanhari mostra no vídeo dele que não é um elemento de direita. A esquerda também é militarista quando convém, quando eles querem usar, né, as forças militares para se defender ou para atacar os outros também. Na sequência, Castanhari cita que outra característica fascista é colocar o governo acima do povo. Igual o quê? Qual é o regime político que mais quer colocar o governo acima do povo? Mais uma vez, vamos pensar num país onde o governo controla tudo que o povo faz. China, Coreia do Norte, países de extrema direita, né? E aí depois disso que vem aquela parte onde ele fala do homem de bem, e ele fala que o fascismo é machista e homofóbico. Isso aqui é curioso porque, apesar da descrição dele ser claramente enviesada, não é à toa que é um dos trechos que a galera da direita mais pegou pra zoar ou pra se revoltar contra o vídeo, falar que machismo e homofobia são características fascistas, pô, Che Guevara era um belo de um fascista, então, né? Cara, quantas ditaduras de esquerda não perseguiram e mataram gays a rodo? Novamente, não é uma característica fascista. É uma característica autoritária, principalmente do passado, sabe? O autoritarismo do passado era muito mais comum você ver esse tipo de coisa, né? Perseguir gays e tal. Mas é claro, aqui a gente sabe que tem também essa questão do viés, porque é esse discurso da esquerda, né? A direita é homofóbica, é machista. É o xingamento clássico pra quem é de direita, o que não faz sentido. Você ser de direita não é ser homofóbico, não é ser machista. Assim como ser de esquerda também não significa que você é um santo, que você não tem preconceito contra nenhuma minoria. Às vezes você tem até mais. Você não consegue nem ver a pessoa sem entender que ela é uma pessoa, você só vê o rótulo LGBT, homem, mulher. Mas também não quero me aprofundar muito nesse ponto nesse vídeo. E depois disso, Castanhari fala que o fascismo é anti-individualista, ou seja, coletivista, como já vimos em outros pontos. Aí a gente pega mais uma vez, esquerda e direita. Qual dos lados é predominantemente coletivista e qual dos lados é predominantemente individualista? Na sequência, Castanhari fala que o fascismo utiliza discursos curtos e fáceis para a população conseguir decorar sem precisar ficar pensando muito sobre eles, sabe? Tipo, eles aprendem sem precisar de muito esforço. Acho que esse é o último tópico do vídeo dele, é o último que eu tenho anotado aqui. Enfim, discursos curtos e fáceis, né, de fácil memorização, não precisa pensar muito, sei lá, tipo... mulheres são oprimidas, homens são privilegiados, morte ao patriarcado, branco não sofre racismo, nossos inimigos são fascistas e fascistas são do mal. Acho que você já ouviu qualquer coisa parecida com isso em algum lugar, alguma vez na sua vida. Pois é, eu acho que, segundo os conceitos trazidos pelo próprio Castanhari no vídeo dele, a gente consegue concluir que não tem nenhum elemento que seja essencialmente de direita, né? Entre todas as definições de fascismo, mesmo quando ele dá uma forçada de barra, quando tem o viés claro na explicação dele, mesmo assim você consegue ver que não é uma característica intrínseca da direita, que existe também do outro lado, e algumas vezes você consegue pegar várias dessas características, elas são, se não essencialmente da esquerda, presentes praticamente só na esquerda, são bem mais utilizadas na esquerda do que na direita. Então, por que exatamente o fascismo é de extrema direita? Por quê? Só porque foi dado esse rótulo para ele? É muito mais fácil você encontrar regimes de esquerda, regimes comunistas,
ditaduras terríveis, com um Estado imenso controlando tudo na esquerda, utilizando todos esses elementos, do que na direita. Então, não é à toa que tanto esquerdista ficou bem irritado com o vídeo do Castanhari, porque, assim, tirando o fato que ele fala, assim, claramente, diretamente, o fascismo é de extrema direita, e um ou outro ponto, onde ele dá uma puxada de sardinha, né, para a ideologia dele, tirando isso, você assiste aquele vídeo, se você tem um mínimo de senso crítico, se você não tá assistindo só pra pensar, tipo, ah, nossa, isso é muito Bolsonaro, não, o Bolsonaro faz muito isso, claramente Bolsonaro, se você, tipo, não desliga o cérebro e pensa só nisso, sabe, tipo, ele vai falando um tópico depois do outro e você pensa só, tipo, Bolsonaro, Bolsonaro, direita, 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 claramente o próprio vídeo te demonstra que a esquerda tem muito mais semelhança, tipo, ela, no geral, o discurso que eles defendem tem muito mais elementos fascistas do que o discurso da direita. Porque eles estão lá defendendo o coletivismo, defendendo discursos curtos e de fácil memorização, que eles só repetem como papagaios, lutando contra o capitalismo, contra o livre mercado, pedindo para que o Estado interfira o máximo possível na vida deles, dê todo tipo de assistencialismo, não só faça a manutenção de ideias que são fascistas, como a CLT, mas que fortaleçam mais ainda ela. E novamente, é por isso que tanto esquerdista ficou frustrado com o vídeo dele, e que, na verdade, ele acabou desagradando os dois lados, porque assim como ele tem esses elementos que claramente alguém de direita vai assistir e vai ficar revoltado, né, o resto do vídeo todo tem informações claras o suficiente para que você assista e consiga chegar na própria conclusão, assim, sozinho, mesmo só com aquele vídeo. A única informação que você tem sobre fascismo, e você entende um pouco de esquerda e direita, você pode assistir aquilo e perceber, ah, poxa, a esquerda tem muito de fascismo nela também, né? No mínimo isso você consegue entender vendo o vídeo dele. Mesmo que você ainda ache que a direita é mais fascista, você vai ver que tem muito fascismo na esquerda. E vai ter coisas muito importantes para a esquerda que são fascistas. E antes de encerrar, eu preciso pegar um ponto bem importante que eu vi bastante gente de esquerda criticando no vídeo do Castanhari, que tem muitos mais puristas, né, os marxistas de verdade, que estão defendendo que comunismo não é aquilo que o Castanhari descreveu, porque o comunismo é ausência de Estado. O Henri Bugalho, mais uma vez, ele falou aqui, o comunismo não defende, nem nunca defendeu o controle de tudo pelo Estado. Aliás, é justamente o contrário, visa o fim ou a superação do Estado. E de fato, no conceito utópico de comunismo, não vai existir o Estado porque o Estado vai ser o próprio povo, né? Quando é a ditadura do proletariado. Quando o proletariado assume o poder, então não tem mais Estado. Eles estão acima de tudo, a eles tudo pertence. Mas por que isso é uma utopia desgraçada que nunca vai acontecer, nunca vai existir? E essa crítica não faz nenhum sentido porque o Castanhari estava falando da realidade, não de um conto de fadas. Bom, simplesmente porque a ideia muito brilhante, né, dos comunistas é que para você superar o Estado e, enfim, acabar com ele, você precisa fortalecer o Estado pra caramba, cada vez mais. Você dá mais e mais e mais poder pro Estado até que você supera e acaba com ele. O libertário, o perfil é literalmente isso, o libertário, fez uma boa refutação, né, desse comentário do Henri, dizendo isso aqui. Acho engraçado a lógica marxista. O objetivo comunista é o fim do Estado, mas para isso precisam passar por uma etapa com centralização do crédito nas mãos do Estado, Estado controlando meios de produção, forte taxação progressiva. Ler o Manifesto Comunista, o Henri não quer. E aí ele postou uma foto do segundo capítulo do Manifesto Comunista, provando o que estava falando ali, até sublinhou, né, a parte 2 e 3, imposto pesado progressivo, abolição de direito de herança. E se você continuar lendo, você vai ver que tem as outras coisas, centralização do crédito nas mãos do Estado, enfim. Simplesmente não vai acontecer. Você não cria um Estado gigante, imenso, que controla tudo, que tem todo o poder em suas mãos, e aí depois, por misericórdia, eles decidem sair do poder e entregar todo o poder pro povo. Tipo, é uma coisa que não faz sentido em essência. Por isso é uma utopia, por isso nunca funcionou, por isso milhões de pessoas morreram por causa dessa ideologia. Isso que o Henri falou é basicamente aquele chavão de, deturparam Marx. Ninguém conseguiu compreender Marx perfeitamente, mas eu compreendi. Por isso o comunismo nunca foi realmente implantado. Tá? Foram ideias fracassadas, o comunismo de verdade nunca existiu. Aquilo lá, na União Soviética, não era comunismo de verdade. O comunismo de verdade é um que só essas pessoas aí falam que elas conseguiram entender e foram iluminadas e elas vão conseguir implantar. Só que sempre que tentam implantar essa desgraça, o povo morre de fome, milhões de pessoas morrem por causa disso, e aí nunca responsabilizam o comunismo. Afinal de contas, ele não chegou a ser implantado, né? Não deram o último passo.
Porque não tem como chegar no último passo. É ridículo essa falar, não, o comunismo ele é contra o Estado acima de tudo e controlando tudo. Tá certo que você precisa fazer tudo isso para conseguir contemplar ali todas as etapas, mas no final não é para ser assim. Como que conversa com quem defende isso, sabe? Não faz sentido, é pura relativização. É só pra tirar o queridinho Marx e a sua ideologia de bosta da culpa, assim, tipo, eximir tudo, varrer tudo pra baixo dos panos. Não tem nada a ver. Ele nem defendia isso. São boas intenções. O negócio lá é bom, funciona, é perfeito. Ninguém conseguiu fazer funcionar, mas tenho certeza que funciona. E não é isso que ele defende. E pra encerrar, eu vou ler um tweet do próprio Castanhari, porque também acabou ficando bastante irônico, uma vez que a esquerda estava criticando e questionando o vídeo dele muito mais do que a direita. Então, o Castanhari disse isso aqui. É óbvio que eu serei atacado por pessoas que flertam com ou que são de fato fascistas. Significa que eu fiz algo certo. Jamais vou querer validação desse tipo de pessoa. Basicamente, ele falou ali que quem discorda do vídeo ou ficou revoltado com o vídeo é fascista, ou flerta com o fascismo. Bom, isso é mais uma prova de que tem esquerdista fascista pra caramba no nosso país, né? Porque eles ficaram bem irritados. Eles não gostaram nem um pouco que você escancarou o quanto a esquerda se parece com o fascismo. Mas eu achei bom. Enfim, fica aqui meu elogio ao vídeo do Castanhari. Sim, tenho ressalvas, né? Eu teria feito coisas diferentes no vídeo, mas tem coisas que eu realmente fiquei surpreso de ver no vídeo dele. E, no geral, só o fato de você ver tanto esquerdista reclamando do vídeo que ele postou já mostra que ele conseguiu deixar o viés dele de lado o suficiente para não fazer um vídeo absolutamente tendencioso. E, novamente, talvez isso tenha sido reflexo do negócio da Venezuela, né, que ele foi bastante criticado por aquilo na época. Dessa vez ele quis fazer um negócio menos parcial e talvez ele tenha se arrependido, não sei, mas, de qualquer forma, que bom. O vídeo do Castanhari realmente demonstra vários elementos fascistas e deixa ainda mais claro por que é idiota pra caramba como todo esquerdista fica chamando qualquer um de direita de fascista, sendo que eles defendem coisas muito mais fascistas, segundo as definições que o próprio Castanhari trouxe ali, né? Eles defendem muito mais coisas fascistas do que qualquer um de direita que eles estão xingando. E é isso, essa foi a minha análise. Você pode deixar seu feedback aí embaixo, o que você concorda, o que você discorda. Como eu falei lá no começo, é claro que esse vídeo também tem viés. O do Castanhari tem viés, o meu tem viés. O seu comentário também vai ter algum viés, provavelmente. Ah, porque os historiadores falam isso aqui, não existe um consenso. Infelizmente, a gente não tem uma só história, ou uma forma só como a história foi contada. Mas é sempre interessante quando a gente vê o lado oposto, né, a própria esquerda, contando a história de uma forma que demonstra que a narrativa de direita, por assim dizer, não é mera teoria da conspiração, mera ilusão, né? São fatos. Aconteceu mesmo. O fascismo possui inúmeras causas, pautas, que a esquerda defende com unhas e dentes. Enfim, já tô me enrolando demais. Deixa like, comentário, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e confere os links aí embaixo na descrição, beleza? Obrigado por ter assistido esse longo vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui! Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do lugar. Eles te jogam